ao analisar o território, a realidade, vocês vão se deparar com as mais variadas e multifacetadas expressões da questão social. Expressões que vocês nem mesmo sabiam que existiam e que se manifestam, já que as expressões da questão social, elas adquirem uma nova roupagem a cada instante, a cada momento, a cada mudança cultural, a cada situação. Então vocês vão encontrar situações de maus tratos, de abandono, de negligência, situações relacionadas à orientação sexual, com a qual muitas pessoas não concordam, questões religiosas, questões de usos, e tradições e costumes, com as quais muitas vezes a pessoa não concorda, gosto musical e etc. E, em função disso, é importante destacar, lembrar, pensar, refletir a respeito do que no serviço social é amplamente debatido no projeto ético-político, que é o empenho ao combate a todo tipo de preconceito. Infelizmente, nós fomos criados em uma cultura que traz enraizado o preconceito como patrimônio cultural. O preconceito, o machismo, existem várias questões que são cultura popular, que estão inseridas na nossa memória genética, que, querendo ou não, acabam fazendo que nós venhamos a ser aquilo que nós não aprovamos, que nós não queremos, que todo conhecimento, aporte teórico, tudo que nós defendemos de unha e dente no serviço social contraria, a gente acaba praticando por uma questão de estar construído dentro do nosso subconsciente comportamentos herdados por gerações e transferidos de um para o outro. Hoje nós temos um problema muito sério no Brasil, que é o estupro de vulnerável confundido com pedofilia. Pedofilia é uma doença, e segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença que só pode ser identificada pela psicologia ou pela psiquiatria mediante exame. E o artigo 26 do Código Penal diz que o pedófilo, já que ele é um doente mental, é um transtorno mental, é inimputável perante a lei. Então, nomear uma pessoa que praticou estupro de vulnerável como pedófilo é torná-lo inimputável perante a lei. Ou seja, não tem culpa perante a lei. Então, em função da construção machista, de que o macho é aquele que pega todo mundo, que come todo mundo, que faz o que quer da vida dele, e a mulher não pode, em função disso, criou-se um comportamento padrão de predador, que não escolhe a vítima, não importa quantos anos ela tem. Na verdade, observa mais questões que estão implícitas em muitas músicas hoje, com o termo novinha, que é um dos mais pesquisados no Google, no YouTube e nos sistemas de busca na internet, em função dessa cultura. Então, voltando para a questão dessa parte da aula, que é a questão do preconceito, o pior deles é o preconceito velado, que se manifesta no cotidiano de todas as pessoas, até daquelas que são de família quase direita, que são pessoas que realmente lutam para combater o preconceito, mas às vezes você está conversando e sem perceber, se você estiver atento, você observa que tomou uma atitude preconceituosa, que é relacionada à etnia, que é relacionada à orientação de gênero, que é relacionado às classes sociais, à religiosidade, enfim. O preconceito velado é aquele que se manifesta com mais força na religião. É onde ele mais se manifesta. Eu sou religioso, não nego a minha religiosidade e sou defensor de que as pessoas tenham o direito de ter sua religião. Uma nação só é completa por meio da diversidade étnica, religiosa, de gênero, enfim. Uma nação só é completa na diversidade. Não pode uma nação se tornar toda, que todos sejam ateus, que todos sejam católicos, que todos sejam evangélicos. Não pode. A gente já teve histórias assim na Europa, na Ásia, e o resultado nunca foi bom. Sempre que houve uma hegemonia, as minorias foram massacradas, foram criminalizadas, foram mortas, foram queimadas. Então, a hegemonia não presta para ninguém. A heterogeneia, que é a variedade, a diversidade, essa é boa, porque gera um equilíbrio. A gente precisa ter diversidade biológica, diversidade política. Quanto mais partidos, melhor, desde que se desmanche esse nível de corrupção que sair, que não tem nada a ver com política. O Brasil não tem um problema político, o Brasil tem um problema ético e moral. O problema não são os políticos, mas isso é discussão para uma outra questão.
Então, dentro da questão do preconceito velado, quem mais pratica o preconceito são as ideologias religiosas. Seja ela de que religião for, ou seja até mesmo da falta de religião. Porque o ateu pratica o preconceito contra o que crê. O que crê pratica o preconceito contra o que não crê. O que é da religião B diz que só a religião dele salva, pratica o preconceito contra o da religião C. E por aí vai. E o da religião D pratica o proselitismo, que tem que levar todo mundo para a igreja dele, porque só a igreja dele que tem a verdade, a outra não tem a verdade. Então aí estabelece-se várias regras de violação de direitos humanos que são implícitos no comportamento de combate do serviço social. Inclusive na própria ideologia daquilo que Cristo pregou. Não é por força nem por violência. Se dois estiverem no caminho, um será, o outro não será. Se dois estiverem no telhado, um será, o outro não será. Então não é para todo mundo. A fé não é para todo mundo, é para aquele que quer. Não é obrigatório para todo mundo. A doutrina da igreja se aplica para quem levantou a mão e fez confissão. Eu quero seguir essa religião a partir de hoje, publicamente. Foi para o livro Ata, fez cartão de membro, passou lá pelo rito de iniciação, seja batismo, seja qual for ele. Aí, a partir desse momento, se assumir um compromisso, ela tem que cumprir seu compromisso. A doutrina da igreja não é para quem está fora da igreja, para quem não é da igreja. A doutrina da igreja não se aplica na sociedade, só se aplica em quem se comprometeu a ela. Em função disso, a doutrina da igreja não pode ser utilizada como argumento para segregar, excluir ou diminuir outras pessoas. Mas o preconceito velado continua aí. Aí a pessoa que acha que não é preconceituosa, ela usa os seguintes argumentos. Ah, mas eu tenho um amigo que é pai de santo. Se você precisou rotular ele de pai de santo para dizer que ele era seu amigo, você não é amigo dele. Ele pode até ser seu amigo, mas você não é amigo dele. Ah, mas eu tenho um amigo que é gay. Se você precisou rotular ele como gay para dizer que ele era seu amigo, então ele pode até ser seu amigo, mas você não é amigo dele. Porque o rótulo para classificar pessoas é um estereótipo, é o preconceito velado. Nós temos muitos exemplos na sociedade de preconceito velado. Por exemplo, a palavra denegrir. Denegrir a minha imagem é um preconceito velado que as pessoas falam o tempo todo. Existem muitos outros, e quem mais sofre nessa questão é a questão da africanidade, porque em relação a ela aparecem mais de 200 termos extremamente pejorativos relacionados à luz, à claridade, a beleza. Ah, como aquela negra é linda, mas ninguém diz, ah, como aquela branca é linda. A negra, se tiver aspectos de biotipos aceitáveis pelos padrões da sociedade, ele tem que colocar que é uma negra linda. Então, o preconceito velado está no dia a dia. Nós, enquanto assistentes sociais, precisamos superar no máximo que nós pudermos esse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude não é bem vista em termos gerais, em relação ao público-alvo que nós atendemos e principalmente na construção de uma nova ordem societária em relação ao projeto ético-político dessa profissão, em respeito ao código de ética, nessa transformação que nós objetivamos. O preconceito velado também se manifesta no gosto musical, no comportamento musical das pessoas. Ah, eu não gosto de funk, eu detesto funk. E aí você vai atender uma pessoa que gosta de funk e a única identidade cultural que ele tem está relacionada ao funk. Aí você tira isso dele porque você não gosta. Sobrou o quê? Não sobrou nada. E ninguém gosta de quem tira o que a gente tem. Se você tirou da pessoa a única coisa que a pessoa tinha, não espere que ele dê uma boa resposta para você dentro da sua orientação, dentro do seu atendimento enquanto assistente social, porque você tirou o chão dele. E ele agora não tem mais onde pisar, ele vai pisar em você. Isso acontece muito no serviço social. A gente tem que ter uma visão superior. O indivíduo está excluído, vulnerabilizado em função disso. Ele se agarrou na única coisa que ele tinha, na única fundamentação que ele tinha, na única coisa que ele poderia construir. E a partir daí ele então tenta construir alguma coisa, que é uma música com 2 ou 3 palavras, que às vezes é só o que tem, mas é só isso que ele tem. E a partir daí, se você entender que esse é o patrimônio cultural dele, dentro da perspectiva de alienação, de vulnerabilização, de exclusão e de segregação, foi tudo que sobrou a ele. Se ele conseguir mais do que aquilo, ele produz mais do que aquilo. Mas no momento, ele só tem aquilo. E nós somos responsáveis para que ele tenha mais do que aquilo. E se ele quiser, então, aumentar as palavras na música dele, é uma decisão dele. Ainda assim, nós temos a obrigação de respeitar.
O problema hoje, dentro da questão do preconceito, está muito relacionado com os exageros.